Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas nesta sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. A semana passou rápido, né? Eu sou Eudes Figueiredo, estamos chegando na Prudente News 1070, para quem está ligado pelo rádio, e para mais de 30 milhões de assinantes que estão aí ligados na TV brasileira, em todo o Brasil e, quiçá, no mundo, né? Muito bem. Aqui, para comentar os assuntos, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Hoje a pauta está muito quente para uma sexta-feira, tinha que ser uma pauta um pouco mais leve, mas não tem jeito não, não tem jeito. As notícias são essas mesmo que nós temos por aqui. Mas antes de colocar a pauta, vamos lá, como sempre, para o bem-vindo e o destaque deles, dos nossos comentaristas. A gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Olá a todos, bom dia, é sempre muito bom estar aqui. E hoje estamos encerrando a semana, né, uma semana que foi muito bacana. Meu destaque de hoje vai para o combate às fake news, né? Ontem, depois do programa aqui, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha a respeito de um dos temas, que era aquela fake news da isenção dos combustíveis, né? E eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, está acabando agora. E ela eu postei uma nota, né? Essa nota aqui de combustível, de gasolina, que eu tinha acabado de abastecer, e perguntei qual é a fake news que está aí na nota, né? E bastante gente até acertou, viu? Mas o que me deixou impressionado foi que a quantidade de gente, 63%, não sabia qual era a fake news que estava embutida numa nota de abastecimento de gasolina. Quem não está vendo em vídeo, eu estou mostrando a nota aqui. Pois bem, 40% do que a gente paga de gasolina, está destacado aqui na nota, de imposto. R$ 29,80 imposto federal, R$ 50,20 imposto estadual, de uma nota de R$ 200 de abastecimento de gasolina. Portanto, são duas as fake news aqui nessa nota, né? A primeira é que pobre não paga imposto. Então, se o pobre usa carro e abastece com combustível, né, o carro, ele paga sim, e é muito, 40% de imposto. E a segunda fake news é que o governo federal zerou os tributos dos combustíveis. Não zerou, valia por 2 meses, começou em março, e era só para o diesel e para o gás de cozinha. A gasolina continuou pagando muito imposto. Muito bem, vamos lá. Começamos com esse destaque do Divaldo Ceresini, agora vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Mas é destaque ou é texto? Esse tem que dar, Divaldo. Destaque é destaque, ó, rapidinho, ó, destaque. O cara fica meia hora falando e ele só esqueceu de falar uma coisa aí. O governo está aprovando uma MP para poder fazer o que ele acabou de falar que o governo não faz. Tem que se informar, senão passa vergonha. Como passou ontem a vergonha, aquele especialista ontem na CPI, que disse que o Brasil poderia ter evitado 400 mil mortes. Ou seja, não ia morrer ninguém no Brasil, então, de Covid. No mundo inteiro, é cada barbaridade que a gente ouve, que agora inventaram o crime de corrupção sem pagamento e sem pegar o dinheiro, e sem receber a mercadoria. Oh, meu Deus do céu, é o Brasil que continua sendo um circo para muita gente, né? Muito bem, eu lembro de uma história de um prefeito na cidade de Presidente Prudente que comprou um equipamento na Alemanha, né? E recebeu o equipamento, a empresa fechou, ele não precisou pagar nada e mesmo assim foi cassado. Toma cuidado, gente. Você lembra dessa história? É verdade. Muito bem. Olha, gente, vamos lá então para a nossa primeira informação aqui no nosso Entre Linhas. Olha, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos na quinta-feira a favor de manter a decisão que suspendeu a convocação de governadores pela CPI da Covid-19. Então vamos lá, comentando esse assunto, já que os governadores não vão estar na CPI, vamos saber o que pensam os nossos comentaristas desta informação. A gente começa com Adolfo Padilha. Olha, a CPI já começou numa arquitetura muito bem pensada. Foi o Barroso que acatou o pedido de CPI. A solicitação da CPI era bem clara: apurar ações do governo federal, que é natural, acho que para isso que vale, e apurar os governadores
onde eles aplicaram o dinheiro recebido pelo governo federal. Como era uma armação arquitetada, isso só foi a justificativa. Começando a CPI, colocaram vou dizer assim, acho que o pior nível da política brasileira para ser relator, presidente, ou seja, só tem gente ali que deve muitas explicações para o povo brasileiro. Renan Calheiros, hoje ele pede prisão para a pessoa. Como é que pode o Renan Calheiros ter poder, através de uma CPI, de pedir prisão e de colocar quem é que deve ser investigado ou simplesmente interrogado? Cara, não dá para acreditar nisso. Que Brasil que nós estamos vivendo? Que país é esse? Agora eles genocida não gruda, tentaram tantas coisas já com o Bolsonaro não gruda, agora eles querem colocar ele no mesmo nível de corrupção dos outros. Um negócio que já está mais do que claro, que não houve compra, não houve pagamento. Houve sim um contrato que está passando por avaliações, como todos os outros contratos, que cala a boca daqueles que diziam que ele tinha que comprar vacina mesmo antes da Anvisa aprovar. Lembra disso, Eudes? Eu estou enganado. Lembra disso ou não? Lembro. Lembra disso? Vou Muitos lembrar. que agora estão dizendo, mas tem o contrato, mas não teve pagamento. Mas teve o contrato. Mas esses mesmos diziam o seguinte, não precisa da aprovação da Anvisa, o povo está morrendo. Compra vacina, o povo está morrendo. Então é isso. Então, quer dizer, só que essa CPI está sendo outro tiro no pé. Está deixando o Bolsonaro mais forte ainda. A não ser para aqueles alienados que acreditam nas pesquisas do Datafolha, né? Porque eu digo o seguinte, a maior pesquisa é aquela das ruas. Essa turma não sai nas ruas, né? Essa turma não enfrenta. O único que está saindo nas ruas é o presidente Bolsonaro e é bem recebido. Então, infelizmente, esse é o Brasil do circo que a gente conhece. Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê essa decisão aí? Os governadores não vão à CPI, vão se quiser, né? Todos aqueles que querem de verdade o combate à corrupção lamentam essa decisão, né? Uma decisão que, segundo o STF, é necessária. Também ela justifica a impossibilidade de convocação do presidente da República, por exemplo. Então, infelizmente, nós não teremos essa presença obrigatória dos governadores. Eu duvido também que tenha voluntária, tá? Mas, por outro lado, isso não impede a investigação do dinheiro que foi repassado para os estados. Só não será possível a convocação dos governadores. E eu, sinceramente, espero que haja essa investigação e que ela dê conta de ver se houve fraude ou não. Em relação à questão da compra da Covaxin, essa agilidade que houve, eu estou dizendo agilidade, não estou dizendo em relação aos supostos desvios. É o que nós gostaríamos que tivesse acontecido lá atrás, sem o pagamento enquanto não houvesse a comprovação. Só que, ao contrário de pagar 1000% de sobrepreço, né, a gente gostaria que tivesse pagado a metade, como foi o que a Pfizer ofereceu lá atrás. Muito bem, nós vamos trocar de assunto agora, um assunto muito polêmico aqui, já entrou assim no comentário do Divaldo Ceresini, do Adolfo Padilha também, e a gente está colocando na pauta, porque saiu na revista Oeste, e como a gente analisa as informações, vamos analisar essa. No caderno Política da revista Oeste, esquerda, direita e centro votaram a favor da nova lei da impunidade. Bom, para fechar essa matéria, ela fecha da seguinte forma: do extremo do PT ao extremo governo, sem exceção, a esquerda, a direita e o centro votaram a favor da nova lei da impunidade. Nada se aprova com tanta facilidade e tanto entusiasmo no Brasil de hoje, quanto leis de incentivo à ladroagem. Senadores, deputados e o resto do mundo político só tem a ganhar. É assim que encerra a matéria da revista Oeste. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas? A gente começa com Divaldo Ceresini. Essa é a lei da passada de pano, né? Sob uma justificativa nojenta de que as pessoas que ocupam cargo público acabam passando a vida respondendo processo, em vez de arrumar as leis que tratam de licitações, as leis que estão erradas, as leis que atrapalham o desenvolvimento do país, os nossos congressistas foram lá e simplesmente impediram a investigação de todo e qualquer caso de corrupção.
Eu volto a dizer aqui, antes o prazo para que houvesse a investigação, a responsabilização era de 5 anos após o fim do mandato. Agora, conta a partir do ato. O Ministério Público tem 180 dias para investigar os casos de corrupção. Imagine o Ministério Público investigando uma Lava Jato em 180 dias, crimes tão complexos quanto a Lava Jato. A outra coisa muito importante também é que, no caso do Ministério Público não lograr êxito na comprovação na Justiça, como nós vimos agora em relação ao caso do ex-presidente Lula, que chegou lá no STF, depois de diversas instâncias confirmando a decisão, o STF resolveu reverter a coisa. O Estado brasileiro ou o Estado de São Paulo, enfim, os estados e municípios, podem ser obrigados a pagar indenização para essa pessoa. Nós temos também a impossibilidade das advocacias gerais do Estado, da União e dos municípios moverem ação de improbidade administrativa. E tem gente batendo palma, gente que diz que combate a corrupção batendo palma para isso. Então, meus caros, se você se deparar com alguém assim, saiba, essa pessoa não quer o bem do Brasil. Ela está de olho no próprio umbigo e em defender os seus amigos sem vergonha. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu essa informação da esquerda, direita, centro, todo mundo votando junto? Foi isso mesmo? É a Brasília de Brasília, né? Infelizmente, a gente tem que entender que Brasília, quando o presidente fala que é mais Brasil do que Brasília, é sobre isso também. Não adianta, mas o Centrão apoia o presidente, mas o presidente não manda no Congresso. Não consegue. Não dá para ele se meter nessas áreas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Lá eles juntam-se todos para o maior interesse deles. Eu também acho um absurdo. Quer dizer, o cara é ficha suja, se ele teve uma condenação, mesmo que seja por multa, ele tinha que pagar um preço. Mas eu volto a dizer aqui, o melhor remédio para o Brasil é acabar com a reeleição. Aumenta o prazo de mandato para 6 anos e acabar com a reeleição. Essa foi a grande herança que o Fernando Henrique deixou para a gente. Esse mesmo Fernando Henrique que faz o discursinho patético que ele faz hoje, né? Ele deixou esse presentão para nós, que é a reeleição. E os deputados são assim mesmo, os senadores são desse jeito, não tem como, entendeu? Brasília é uma negociata só para tudo. Quando um presidente, seja Bolsonaro ou qualquer outro, manda uma coisa para o Congresso, se não houver partes que tem que abrir mão, tem que ceder, não aprova-se nada. Não aprova-se nada, né? Então, infelizmente, é aquele tal negócio que a gente sempre fala aqui no programa. Por exemplo, a quem nós vamos cobrar aqui no Oeste Paulista? Ninguém. Qual deputado federal nós temos aqui para ir na frente da casa dele e cobrar ele de uma votação estúpida dessa? Não temos. Por quê? Porque daí chega o ano que vem, alguns vão para a praia, outros falam que não vão se meter em política, vêm os paraquedistas de fora, entendeu? Os grupos não se entendem aqui para tentar lançar um nome forte, e aí nossa região fica mais uma vez sem deputado, nós temos que ficar aqui lamentando essas coisas e não temos ninguém para cobrar. É assim que acontece. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, é com você. Muito bem lembrado pelo Padilha em relação a deputados, né? Mas eu gostaria de destacar aqui, que dos 408 deputados foram favoráveis, 67 contrários. Nós tivemos de bancadas inteiras, Podemos, Novo e PSOL, gente. O PSOL, é verdade. Agora, deputados como Carla Zambelli, deputados como Eduardo Bolsonaro, deputados como Carlos Zaratini, esses votaram a favor dessa lei da pouca vergonha. Muito bem. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Ok, já estamos de volta. Este é o Entre Linhas na Prudente News e também na TV Brasileira. Muito obrigado pela audiência. Estamos indo para o nosso segundo bloco e vamos lá para a informação. Olha, a Câmara aprovou o projeto que libera a candidatura de quem foi multado por contas irregulares. A lei atual prevê inelegibilidade por 8 anos. Achei que não ia conseguir falar essa palavra, viu? E o projeto isenta candidatos que tiverem sido punidos apenas com multa. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. Vamos lá, colocando esta pauta em discussão, a gente vai com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você.
Recai naquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Os coluios dentro da Câmara, na composição de votação, são os interesses dos deputados acima dos interesses do cidadão. Eu vi o Divaldo citando nomes de deputado aí. O Divaldo tem que entender que Brasília é um jogo de xadrez. Enquanto nós não mudar a maioria, como a gente acha que mudou muito na última eleição, mas não mudou, não. Entendeu? Por quê? Porque o centro do poder, ele não é todos, é um grupo, e esse grupo está muito forte lá dentro. Veja a CPI, Renan Calheiros está como relator. Então, isso demonstra o quê? Que esse pessoal das antigas ainda contamina muito o ambiente político de Brasília. E esse limpa começa devagar também, não adianta, nós não vamos conseguir limpar tudo isso. Então, veja bem, eu sempre digo assim, o efeito Bolsonaro positivo é até isso, dá oportunidade para a gente estar discutindo aqui, por uma rádio de grande alcance, uma TV de grande alcance, questões que antes a gente não tinha essa liberdade de discutir, né? O Divaldo aí discutindo política, um cara que aparece novo para discutir esses assuntos numa rádio, numa televisão, eu aqui podendo falar o que a gente pensa, muita gente concordando comigo nas ruas quando encontra comigo. Então, quer dizer, esse é o efeito positivo do Bolsonaro, a gente despertou na gente, pelo bem ou pelo mal, discutir política, né? Outro dia eu disse aqui, o pessoal que mais simples hoje sabe o mal que o STF causa ao Brasil, quem são os ministros do STF e não sabe quem é a seleção brasileira. Então, são os efeitos Bolsonaro que funcionou muito bem, né? Então, a gente tem que observar isso. E isso não vai demorar para a gente limpar, mas tem que acreditar que um dia a gente vai conseguir limpar. Aí passa essas coisas, passa essas barbaridades. O Bolsonaro ele não fez troca de favores para escolher os ministros, mas ele tem que fazer o jogo da política em Brasília para aprovar os projetos. E ele, qualquer um que estivesse lá, senão não consegue. Se o Amoedo entrar lá o ano que vem, se esse deputado do Novo entrar lá o ano que vem com o presidente, não consegue. Essa é a verdade. Então, quer dizer, resta a nós o quê? Mudar o ano que vem, saber escolher os deputados federais que devem nos representar em Brasília. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, vamos lá com você comentando esse assunto, hein? Pois é, esse é um assunto interessante, né? Um projeto que foi relatado pelo deputado Henrico Missassi, que teve bastante voto aqui na região, apoiado amplamente pelo deputado estadual Reinaldo Augusto, né? Praticamente eleito pelo Reinaldo Augusto. E, novamente, eu vou destacar aqui como votaram, né? Podemos, Novo e PSOL foram os partidos que orientaram as suas bancadas a votar de maneira contrária a essa pouca vergonha. Os demais, aqueles deputados que ficam aí batendo no peito, falando que são novidade, como bem lembrou Padilha agora, né? Nós mudamos bastante gente na Câmara, quase metade na última eleição. Só que nós mudamos apenas os nomes, nós não mudamos as atitudes. Continuamos tendo lá deputados lacradores, imitadores e muitos vagabundos. Gente que só está interessada em tratar dos assuntos que lhe beneficiam e que beneficiam sua permanência no cargo que ocupa, em ajudar os amigos sem vergonha a se livrar da cadeia. E nós vamos continuar batendo palma para esse tipo de gente que nada faz em benefício à sociedade? Vamos lá, na época da eleição, eleger um sem vergonha, um imitador, um lacrador, só por conta do discurso bonito de ocasião? Ou vamos avaliar o histórico de vida dessa pessoa e das atitudes? Lembrar desse tipo de pouca vergonha aqui na hora de votar, para tirar esses safados de lá. Muito bem, nós vamos para a nossa última notícia da pauta de hoje. Acho que vou colocar fogo no parquinho com essa informação aqui. Olha, a CPI da Covid-19. Ontem aconteceu mais um depoimento. O depoimento desta vez foi do epidemiologista Pedro Halal, e ele afirmou que a ciência entende que vale a pena seguir estudando o efeito da ivermectina em pessoas com Covid-19. Já sobre a hidroxicloroquina, pesquisador da Universidade Federal de Pelotas disse que os estudos mostram que o medicamento não serve para a Covid. Muito bem, saiu um do time aí do Bolsonaro, mas continuou o outro. A ivermectina parece que continua aí sendo estudada pelos cientistas e agora me parece que já tem algum tipo de comprovação. Vamos lá.
A gente começa nesse assunto com o Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Em relação aos estudos, né, é o que a gente sempre cobra. Em vez de ficar falando bobagem, defendendo cegamente qualquer tipo de coisa, nós precisamos de dados concretos para que a gente possa tomar as decisões. No momento de desespero, é compreensível que as decisões sejam tomadas sem esses cuidados. Porém, com o passar do tempo, quando a gente analisa os efeitos daquilo nos pacientes, né, no tempo, é necessário que a gente tire as paixões, que a gente reconheça os nossos erros e caminhe adiante. Nesse caso aqui, o Pedro Halal, ele foi o reitor da Universidade de Pelotas, é uma pessoa com conhecimento em infectologia, não é um oncologista, não é um pediatra, ele é uma pessoa que estuda isso daí, e segundo ele, os estudos que estão sendo feitos indicam que um dos remédios realmente não tem nada de contribuição e que outro pode vir a ter. Por isso, precisa estudar. E é isso que a gente sempre cobra. Ô, papagaio, é minha vez de falar. Tá, papagaio? Agora, e o que ele sugere é que haja o estudo para os casos de infectados. Não é montar banquinha de remédio, como muita gente defende, que cada um vai lá e pega doses de 4, 5, 6, 10 vezes a mais do que o corpo humano tolera. Como tem gente aqui que defende. Então, nós precisamos de responsabilidade, nós precisamos de conhecimento e de dados para não brincar com a saúde do povo. Muito bem, Adolfo Padilha. Você estava com muita vontade de falar, né? Vamos lá, está com você. Eu vou me divertir muito agora, infelizmente, porque o Divaldo vai ter que se redobrar muito, porque a ivermectina vai entrando dentro da garganta dele e não vai ter como tirar. Não vai ter como tirar. Vamos corrigir uma informação sobre o rapaz que falou ontem. Primeiro que ele é formado em educação física e fez um doutorado sobre infectologia. Segundo, nunca participou de uma pandemia. Nunca. Né? Foi esse cidadão que disse que o Brasil podia ter evitado 400 mil mortes. E quando o Divaldo fala aí, que você viu como vende ele como um especialista? Não é, Divaldo. Não é especialista. Né? Doutorado eu também tenho, e ó que eu estou longe de ser um especialista em alguma coisa. Então, quer dizer, hoje tem doutorados e doutorados e doutorados. O que acontece é o seguinte, esperou-se a Oxford falar sobre isso, e agora a turma começa a mudar o discurso, né? Você vê que ele já não falou de água com gás mais. Agora ele já não falou mais com água com gás. Se um ente querido dele pegar a doença, eu quero que ele seja corajoso dizer aqui para os nossos ouvintes o seguinte, se ele tenta a ivermectina ou se ele vai pôr a água com gás. Ah, não tem opção da vacina? Não tem opção da vacina. Aí eu vou dar água com gás. Eu não quero que isso aconteça, mas se acontecesse, você ia oferecer água com gás, Edivaldo, ou você ia dar ivermectina? Então, o negócio de denominizar o tratamento precoce do jeito que fizeram, chega a beirar a canalice pura. Repito e vou falar cada vez mais aqui. Todos esses que desmereceram o tratamento precoce, que desfavoreceram a possibilidade de ajudar, de tentar, têm a mão sobre as 500 mortes que aconteceram nesse país. Todos, sem exceção. Porque é muito fácil falar quando não sente na pele. É muito fácil falar. É muito fácil falar, ele fala em politização. Politização de vocês. Porque esses remédios que a gente está falando, eles existem há 80 anos. O Osmar Terra, que vocês chamam de terraplanista, de louco, ele citou vários remédios e exemplos que no passado, com doenças graves, também não tinha estudo científico e hoje se viu que era eles que curavam. Então, o que eu volto a repetir e falo aqui sempre, porque eu sempre falei isso. Gente, nós estamos numa guerra. É uma tentativa. E as histórias e os relatos são que está dando resultado. Na indecisão de tanta coisa, na indefinição de tanta situação sobre o vírus, qual é o problema do médico tentar salvar a vida de um paciente? Não. Aí começou o comentarista, jornalista, político, querer saber mais do que médico. Cientista, pesquisador, antecede sempre. Mas quem está ali na frente com o teu paciente morrendo é o médico. E tenho certeza que ele não daria água com gás na dúvida de um remédio. Por isso eu desafio o Divaldo dizer aqui para os nossos ouvintes. Se não tivesse a vacina, que aliás não é 100% também, não é 100%. Aqui eu não sou hipócrita. Deve tomar vacina? Deve. Mas não acredite que com ela você está fora de perigo. Senão, por que nós estamos usando máscara até hoje? Por que nós estamos mantendo distanciamento até hoje?
Então não adianta, entendeu? Mas por quê? Tome a vacina. Essa é a minha diferença do Divaldo, né? Então, finalizando agora, Eudes. Divaldo, se o ente querido teu hoje tivesse com Covid e nós teríamos a ivermectina ou água com gás, qual que você daria para ele? Muito bem, o Edivaldo pediu a palavra. Vamos lá, Edivaldo, com você. Eu daria vacina. Eu teria, na condição de presidente do Brasil, negociado, em vez de ignorar, de novo, o contato da Pfizer lá atrás e comprado vacina, um monte de vacina, utilizado o COVAX Facility para comprar outro monte de vacina e a gente ter a população brasileira vacinada nos níveis que nós temos nos Estados Unidos, que nós temos em Israel, que nós temos na Inglaterra, e não vem com essa conversa mole de números absolutos, que você bem sabe que isso não serve de nada. Nós precisamos de números proporcionais elevados, porque é isso que vai garantir parar a propagação do vírus. Eu tive perdas na minha família, como muitos tiveram. Ontem, por exemplo, perdi um amigo, uma pessoa excelente, trabalhadora, que ajudou muito a produzir para o Brasil. Infelizmente, perdeu essa batalha por conta de gente que fica fazendo pirracinha, por exemplo, tirando a máscara de criança, tirando a máscara dos outros, incentivando aglomerações, incentivando a não adotar medidas sanitárias a essa altura do campeonato. 1 ano e 3 meses de pandemia, mais de 500 mil mortes nas costas só aqui no Brasil, e gente que deveria dar o exemplo, fazendo pirracinha de olho na eleição. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, comentário é seu. Olha aí quem politiza o assunto, né? Ninguém tinha falado de Bolsonaro. Olha o desespero desse menino, gente. Dá uma água com gás com açúcar para ele, Eudes. Não tem como mandar aqui pela tela? Para com isso. Falando de novo de vacina. O Brasil hoje, todos esses países que você citou aí, o Brasil hoje, em volume percentual pelo prazo que está vacinando, está mais rápido do que todos eles. Outra coisa, os Estados Unidos é fabricante, ô Nenê. Vai estudar, pelo amor de Deus. Não fica passando vergonha aqui, que depois você passa vergonha nas redes sociais. Coloca lá os comentários, dos teus comentários da rede social aqui para todo mundo ver. Tá que nem o Fernando Jesse agora. O que é isso? Tá para disputar quem de vocês dois é mais Joyce ou mais Frota? Porque não é possível um negócio desse, irmão. Okay. De novo história de compra da vacina, de novo história que atrasou, querendo responsabilizar o presidente pela morte. Isso é canalice. Isso é canalice. Isso é apelar. Okay. Isso é de baixo nível. Né? Vamos focar no que nós temos que focar. Né? Eu acho que é isso que é importante. Quem está nos ouvindo precisa de informação. Na dúvida, tome sim, faça sim o tratamento precoce. Vá pelo teu médico. Se o teu médico falar para você tomar, você toma. Se o teu médico falar para você não tomar, você não toma. A decisão é sua. Não deixa político, comentarista apaixonado por um lado político que é contra o presidente Bolsonaro entrar na sua cabeça. Salve a sua vida. Isso que é importante. Ok, muito bem. Nós vamos encerrar o programa de hoje do Entre Linhas. Nessa sexta-feira, coloquei na tela aí Edivaldo Ceresini, também Adolfo Padilha. Grande abraço para vocês. Bom final de semana. Na segunda-feira, nós estamos de volta. É isso aí. Valeu, gente. Até o nosso próximo encontro. O que é isso aí? Álcool em gel? É para ele tentar tomar álcool em gel em vez de água com gás. Quem sabe dá certo. Muito bem. Gente, valeu. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro.